Imagine estar diante de 100 portas, cada uma levando a uma vida totalmente diferente, e perceber que, ao atravessar apenas uma, todas as outras se fecham para sempre. Que cada passo que você dá é uma renúncia silenciosa a infinitas versões de você mesmo. E que a escolha que parece simples agora pode definir para sempre quem você se tornará. Você já sentiu aquela inquietação silenciosa diante de um menu extenso, de uma prateleira cheia, de uma vida inteira aberta em possibilidades? É estranho pensar que, em um mundo que glorifica a liberdade de escolha como um símbolo máximo de poder e autonomia, é justamente essa abundância que começa a nos paralisar. Imagine-se entrando em um imenso corredor, onde cada porta representa um caminho, uma vida possível, uma identidade que você poderia habitar. No início, a sensação é de euforia. Você poderia ser qualquer coisa, viver qualquer enredo, tocar qualquer destino. Mas à medida que os corredores se multiplicam e as portas se tornam infinitas, algo muda. O que antes era empolgação se transforma em peso. Um peso quase imperceptível, mas que começa a corroer a mente por dentro. O peso da escolha. Vivemos em uma era onde tudo está disponível, tudo é acessível, tudo pode ser comprado, experimentado, trocado. A promessa é clara: mais opções significam mais liberdade, mais controle, mais felicidade. Mas e se essa promessa for uma ilusão cuidadosamente construída? E se na verdade quanto mais portas existem, mais sentimos que nenhuma é totalmente certa? E se no fundo a liberdade absoluta esconder uma armadilha psicológica que lentamente devora nossa capacidade de decidir? E mais do que isso, devora nossa capacidade de viver em paz com as decisões tomadas? O paradoxo da escolha não é apenas uma teoria acadêmica. Ele é uma experiência existencial, silenciosa e invisível, que se infiltra nas microdecisões diárias e nas grandes escolhas da vida. Desde o simples ato de escolher qual série assistir, até a pressão esmagadora de decidir uma carreira, um relacionamento, um propósito. E o mais perturbador é que quanto mais opções temos, mais sentimos que poderíamos ter escolhido melhor. A mente humana, equipada com um desejo primitivo de não errar, entra em colapso diante da multiplicidade infinita. Não é apenas sobre decidir, é sobre carregar a sombra de todas as vidas que deixamos de viver ao escolher apenas uma. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada profunda, não apenas filosófica, mas psicológica, quase cirúrgica. Vamos dissecar o funcionamento interno da mente diante da abundância. Vamos entender por que o excesso de escolha gera ansiedade, arrependimento e uma sensação crônica de insuficiência. Vamos explorar como a modernidade transformou o ato de decidir em um campo minado emocional. E mais do que isso, vamos questionar: será que estamos realmente vivendo nossas escolhas ou apenas sofrendo o impacto delas? Prepare-se. Esta não será uma simples explicação, será uma imersão. A partir deste momento, você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está entrando em um labirinto mental, onde cada pensamento será uma porta e cada reflexão, uma chave. Respire fundo. O caminho começa agora. Mas antes de avançarmos, é necessário desacelerar a mente e mergulhar ainda mais fundo nesse primeiro contato com o paradoxo. Imagine novamente o corredor de portas infinitas. Agora, ao invés de apenas observá-las, visualize-se tentando escolher uma. Você se aproxima de uma porta, coloca a mão na maçaneta, mas antes de girá-la, algo o impede. Não é medo do desconhecido, é medo do arrependimento. É como se uma voz interior sussurrasse: e se houver uma porta melhor logo ao lado? Essa voz sutil e insistente é uma das forças mais destrutivas da psique moderna. Ela transforma o simples ato de decidir em uma guerra interna entre o desejo de avançar e o pavor de perder algo que talvez nunca existiu. Essa guerra silenciosa consome tempo, energia e, mais profundamente, consome identidade. Porque escolher não é apenas selecionar algo. Escolher é matar possibilidades. Toda decisão carrega, embutido nela, um luto invisível, o luto das vidas não vividas. Cada sim que pronunciamos ecoa milhares de nãos que nunca ouvimos conscientemente, mas que ficam registrados no fundo da consciência como espectros de caminhos não trilhados. E é neste ponto que o paradoxo da escolha revela sua verdadeira face. Ele não nos paralisa apenas pela dificuldade de selecionar uma opção, mas pela dor fantasma de tudo aquilo que poderíamos ter sido. Observe como isso se manifesta nas pequenas coisas. Quando você passa 5, 10, 30 minutos apenas escolhendo um filme para assistir, não é o filme em si que importa. É o medo de gastar seu tempo,
sua atenção, sua vida em algo que não corresponda às expectativas. O tempo perdido escolhendo já é, em si, um mecanismo de defesa contra o arrependimento. Mas a ironia cruel é que, ao tentar evitar a sensação de arrependimento, você já está experimentando uma forma antecipada dele. Você sofre antes mesmo de viver a experiência. E esse sofrimento prévio, essa ansiedade sutil, vai se acumulando todos os dias, em cada escolha que o mundo moderno oferece. E se olharmos além do cotidiano e nos voltarmos para as grandes decisões, carreira, relacionamentos, identidade, percebemos que esse mecanismo se intensifica. Porque, ao escolher um rumo de vida, não estamos apenas decidindo algo pragmático. Estamos declarando ao universo: esta será a minha história. E declarar isso implica aceitar que todas as outras histórias possíveis serão enterradas. A mente, condicionada por uma cultura que exalta o potencial ilimitado, se recusa a aceitar qualquer forma de limite. Vivemos intoxicados pela ideia de que tudo deve permanecer possível, aberto, disponível. Mas sem limites, a existência se torna líquida, instável, incapaz de se solidificar em algo que possamos chamar de vida. É aqui que o paradoxo começa a corroer silenciosamente a alma. Queremos liberdade, mas tememos as consequências dela. Queremos múltiplos caminhos, mas ansiamos por um destino. Queremos poder escolher qualquer coisa, mas também desejamos, secretamente, que alguém ou algo nos diga com precisão qual é o caminho certo. A cultura moderna nos prometeu liberdade, mas entregou um labirinto. Essa primeira parte é apenas a antecâmara desse labirinto. Para compreender o paradoxo por completo, precisaremos caminhar por seus corredores, entender as engrenagens internas dessa ansiedade moderna e encarar de frente uma verdade desconfortável. Quanto mais opções temos, menos sentimos que pertencemos a alguma delas. Imagine agora a mente humana como uma balança sensível, calibrada por milhares de anos de evolução para tomar decisões rápidas em ambientes de risco real. Fugir ou lutar, avançar ou recuar, confiar ou suspeitar. Essas decisões primordiais não ofereciam dezenas de alternativas. Em um cenário ancestral, a escolha era binária, clara e instintiva, mas o mundo moderno arrancou essa balança do seu ambiente natural e a colocou diante de um supermercado infinito de possibilidades. O cérebro, ainda equipado com os mecanismos antigos, tenta aplicar a mesma lógica de sobrevivência a escolhas que não representam um perigo real, mas que são percebidas como ameaças existenciais. Assim surge a ansiedade contemporânea. Uma sensação de perigo sem inimigo definido. Um estado de alerta constante diante de uma selva invisível de opções. Perceba como nossas emoções reagem às escolhas. O coração acelera não por causa de um predador, mas por causa de um formulário de universidade com dezenas de cursos possíveis. As mãos suam não porque estamos sendo perseguidos, mas porque temos medo de escolher mal um caminho de carreira e nos arrepender anos depois. A mente rumina, não porque estamos cercados por inimigos, mas porque abrimos um aplicativo de relacionamento e fomos expostos a uma vitrine infinita de rostos, cada um representando uma vida afetiva possível. Essa sensação de não saber qual porta abrir, qual vida escolher, é o paradoxo da escolha atuando diretamente sobre nosso instinto mais primal. O de sobreviver da melhor forma possível. E aqui reside uma verdade incômoda. O ser humano não busca apenas sobreviver. Ele busca sobreviver com significado. E o significado nasce da escolha, mas também nasce da limitação. Quando tudo é possível, nada parece ter peso. Quando todas as portas estão abertas, nenhuma parece valer a pena ser atravessada. A escolha só tem poder quando existe renúncia. Mas fomos condicionados a acreditar que renunciar é perder. Quando, na verdade, renunciar é o ato mais poderoso de construção de identidade. Não se trata apenas de escolher o que queremos, mas de declarar com firmeza: eu deixo todo o resto para trás e estou em paz com isso. Mas como encontrar paz em um mundo que constantemente nos lembra do que estamos perdendo? As redes sociais são o exemplo perfeito dessa tortura sutil. Enquanto escolhemos viver nossa vida, deslizamos o dedo pela tela e vemos fragmentos das vidas que poderíamos ter tido. Viagens que não fizemos, corpos que não temos, carreiras que não seguimos, amores que não vivemos. Cada imagem é uma porta que se abre dentro da mente, sussurrando: você poderia ter sido isso, mas não foi. O resultado é um sentimento crônico de insuficiência, um ruído de fundo emocional que nos acompanha mesmo nos momentos de conquista. É como se a felicidade nunca pudesse ser plena, porque sempre haverá outra versão possível de nós mesmos, observando em silêncio o que escolhemos. Essa comparação constante gera um estado de tensão permanente. Você pode estar jantando com alguém, mas, internamente, uma parte sua se pergunta se não haveria alguém melhor.
Você pode estar em um emprego, mas sua mente projeta cenários de carreiras alternativas, que talvez fossem mais gratificantes. Você pode estar realizando um sonho antigo, mas, no instante seguinte, sente uma vaga melancolia, como se estivesse vivendo apenas uma versão reduzida do seu potencial. Essa é a marca da era das escolhas ilimitadas, a incapacidade de estar inteiro em qualquer escolha, porque a mente está sempre parcialmente ausente, visitando universos paralelos onde talvez tudo fosse melhor. Agora feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo quantas escolhas você realmente tomou de forma consciente, profundamente alinhado com quem você é, e quantas foram tomadas apenas para não ficar para trás, para corresponder a uma expectativa, para não decepcionar alguém ou para manter abertas outras portas. Quantas vezes você disse sim com a boca, enquanto sua mente dizia talvez? Viver com um talvez permanente é como caminhar com correntes invisíveis nos tornozelos. Você se move, mas nunca sente que realmente avança. Imagine por um instante que sua mente é uma sala repleta de portas. Cada porta representa uma vida que você poderia ter vivido, uma profissão que você não escolheu, um relacionamento que você não teve, uma versão de si mesmo que nunca caminhou pelo mundo real. Essas portas não existem fora de você. São construções silenciosas, arquitetadas por uma entidade sutil e poderosa: o ego. O ego não aceita a realidade como ela é. Ele opera como um designer de destinos alternativos, criando versões idealizadas de quem você deveria ter sido. Não basta viver, é preciso comparar, é preciso julgar, é preciso olhar para todas essas portas e sentir que, talvez, você tenha escolhido a errada. E é assim que o ego se alimenta. Não da vida real, mas das vidas não vividas. Ele nos sussurra: você poderia estar mais rico. Você poderia ter começado mais cedo. Você poderia ter tentado aquele caminho. Você poderia ser admirado se tivesse feito diferente. Essa voz não quer que você decida. Ela quer que você duvide. Porque enquanto você duvida, você não se move. E um ser humano imóvel é um ser humano controlável. Agora, observe algo inquietante. Quanto mais inteligente alguém é, mais portas o ego consegue imaginar. Uma mente analítica, treinada para ver possibilidades, se transforma em uma fábrica de arrependimentos futuros. E assim, a habilidade de pensar que deveria libertar se torna o instrumento mais sofisticado de tortura psicológica. O ego não quer que você viva. O ego quer que você compare. Ele registra cada escolha como uma renúncia e, pior ainda, transforma cada renúncia numa cicatriz invisível. A vida que você nunca terá. E então surge um pensamento devastador: se existem tantas versões possíveis de mim, por que justo a que estou vivendo parece a menos gloriosa? Essa é a primeira ferida. A ferida que abre as portas para o paradoxo da escolha no nível mais profundo. Não é apenas difícil escolher. É insuportável aceitar que somente uma versão de nós viverá, e todas as outras morrerão em silêncio. Existe uma cena que se repete silenciosamente dentro de quase todas as mentes humanas. De um lado, o eu real, imperfeito, limitado, preso às consequências de suas escolhas. Do outro, o eu idealizado, uma versão gloriosa de si mesmo que vive em um universo paralelo criado pela imaginação. Esse duelo não acontece com palavras, acontece com sensações. O eu real carrega cansaço, arrependos, imperfeições. Ele tem cicatrizes, comete erros, se contradiz, hesita. Ele sente medo. Já o eu idealizado é construído sempre em retrospectiva. Ele é uma ficção aperfeiçoada, uma projeção de tudo o que você poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. Ele nunca erra, ele nunca hesita. Ele é você, mas sem as marcas do tempo. E então surge o conflito. Como conviver com a consciência de que existe uma versão de mim que seria superior? Essa comparação invisível se torna uma sombra. Você acorda e sente um leve incômodo, mas não sabe nomeá-lo. Não é exatamente tristeza, não é exatamente frustração. É algo mais silencioso, mais sutil, mais filosófico. O luto pelas vidas que você não viveu. E esse luto cresce cada vez que uma nova oportunidade aparece, não como algo belo, mas como um lembrete. Porque toda nova possibilidade é também uma nova sentença. Ao escolher uma, você sacrifica todas as outras. O eu idealizado observa isso e julga. Ele não vive, mas exige. Ele não se arrisca, mas critica. Ele não paga o preço do tempo, mas cobra como se tivesse pagado. O ego então te coloca diante de um tribunal interno. Toda decisão é julgada. Toda renúncia é tratada como uma falha. E o veredito é sempre o mesmo. Você poderia ter sido mais.
A partir desse ponto, algo profundamente humano se quebra, a confiança em si mesmo. Você começa a perceber que não importa o que conquiste, sempre haverá uma versão teórica de você que poderia ter conquistado mais. E então nasce o cansaço existencial, não do corpo, mas da alma. Um cansaço de quem está sempre em dívida com as possibilidades. A pergunta, o que eu quero, é substituída silenciosamente por outra. O que provaria que eu escolhi certo? Essa é a prisão. E como toda prisão bem construída, ela não tem muros, ela tem reflexos. Agora imagine por um instante. Sua mente é um multiverso. Cada decisão, cada escolha, cria uma nova linha de existência, uma nova versão de você que continua viva em algum canto do espaço mental. Cada uma dessas versões existe, se desenvolve, cresce, e todas observam você, silenciosas, julgando suas ações. O que você sente quando pensa nisso? Um leve arrepio? Um desconforto silencioso. Esse é o paradoxo da escolha atingindo seu núcleo mais íntimo. Quanto mais opções, mais universos possíveis, mais você sente que não está vivendo de verdade em nenhum deles. Cada caminho abandonado se transforma em fantasma, cada renúncia em lembrança fantasmagórica. E o pior, esses fantasmas não estão fora de você, eles vivem dentro. A mente começa a trabalhar em excesso tentando simular cada alternativa. Cada escolha se torna um cálculo infinito. E se eu tivesse feito diferente? E se aquela oportunidade fosse melhor? E se essa decisão me custasse tudo? A comparação constante gera uma ansiedade silenciosa que corrói sem alarde. Não é apenas medo de errar, é o peso de todas as vidas que você não poderá viver. E quanto mais o tempo passa, mais o ego se alimenta disso. Ele transforma cada pequeno arrependimento em evidência de que você falhou em algum multiverso paralelo. Ele cria um tribunal invisível, um júri interno que nunca fecha o veredito. Você não está apenas vivendo sua vida, está sendo vigiado pelas infinitas versões de você mesmo que nunca existirão de fato. Essa percepção não é apenas desconfortável, ela é exaustiva, porque enquanto você está ocupado tentando escolher a melhor versão, nenhuma versão é plenamente vivida. Você se torna um espectador da própria existência, incapaz de se entregar completamente à realidade que está diante de você. E é aqui que a liberdade se torna uma prisão definitiva. Não há grades, não há correntes físicas, mas a mente está enjaulada pela infinitude de possibilidades. A cada decisão, você é lembrado de que poderia ter sido algo mais, feito algo mais, vivido algo mais. E mesmo quando tenta se contentar com a vida real, sempre há uma sombra do que não foi, sussurrando que você poderia ter sido melhor. O terror silencioso das vidas paralelas cria uma tensão constante. Você respira, mas cada inspiração carrega o peso de todos os caminhos abandonados. Você age, mas cada ação é apenas uma fração daquilo que poderia ter sido. E é assim que a mente se desgasta, lentamente, em um ciclo interminável de arrependimento antecipado. No próximo bloco, vamos explorar como essa pressão constante leva ao cansaço existencial, a exaustão da liberdade infinita, a transição perfeita para a parte 3, onde o paradoxo da escolha atinge seu ápice emocional e psicológico. Chegamos ao ponto em que tudo se revela com clareza perturbadora. A liberdade total, longe de ser libertadora, se torna a nossa prisão mais implacável. Não há paredes físicas, nem correntes visíveis. A prisão é feita de possibilidades, de portas infinitas, de escolhas que nunca cessam de surgir. Cada nova opção que aparece é um lembrete silencioso. Você poderia ter escolhido melhor. Poderia ter feito mais. Poderia ter sido mais. A mente, exausta de tanto calcular, simular e comparar, entra em colapso silencioso. Ela quer decidir, mas não consegue. Ela quer viver, mas não consegue se entregar a nada. E é assim que nasce um tipo moderno de paralisia existencial. A incapacidade de se comprometer com qualquer caminho, porque todos os outros caminhos ainda estão flutuando no ar, cobrando sua atenção, exigindo seu julgamento. Essa prisão é insidiosa. Não há grades, mas há fantasmas. Não há tortura física, mas há uma exaustão psicológica que pesa mais que qualquer sofrimento tangível. Cada escolha carrega consigo o fardo de todas as escolhas não feitas, todas as vidas não vividas, todas as oportunidades perdidas. E enquanto você tenta escapar, sente que nunca terá total controle sobre sua própria vida, porque sempre haverá outra versão de você que poderia ter feito diferente. E é aqui que a grande ironia surge. A liberdade, que deveria ser sinônimo de poder, transforma-se em fardo.
A abundância de opções destrói o senso de pertencimento, fragmenta a identidade e deixa um vazio que nunca é preenchido. A mente humana, condicionada a buscar significado, encontra apenas dispersão. Cada decisão se torna um teste, não apenas sobre o que escolher, mas sobre a capacidade de aceitar o que foi escolhido. O paradoxo da escolha, então, se revela em toda a sua magnitude. Quanto mais podemos escolher, menos sentimos que pertencemos a alguma opção. Quanto mais liberdade temos, mais nos sentimos prisioneiros das infinitas possibilidades. E a cada dia, cada micro-escolha, cada decisão aparentemente trivial, nos lembramos de que a prisão não é feita de muros, mas de alternativas. Ao final deste bloco, você começa a perceber algo profundo. A vida moderna prometeu liberdade ilimitada e entregou dispersão, fragmentação e ansiedade. Mas reconhecer isso não é o fim. É o ponto de partida para entender como podemos habitar nossas escolhas de forma consciente, mesmo em um universo de possibilidades infinitas. Quando todas as portas estão abertas, sentir-se inteiro se torna impossível. A mente humana não foi projetada para existir em infinitas possibilidades ao mesmo tempo. Cada decisão cria bifurcações que se multiplicam em cenários paralelos, cada uma exigindo energia mental e emocional. A consequência é um cansaço profundo, silencioso, quase invisível, o cansaço de ser infinito. Acordamos e antes mesmo de abrir os olhos, já estamos vivendo múltiplas versões de nós mesmos. Aquela que deveria ter estudado mais, aquela que deveria ter escolhido outra carreira, aquela que deveria ter se arriscado no amor. Cada versão exige atenção, planejamento e julgamento, e mesmo sem perceber, carregamos esse peso, enquanto o ego observa, sutil e implacável, apontando o que poderíamos ter feito de diferente. O cansaço surge não apenas da complexidade do mundo externo, mas da mente interna, que inventa alternativas, projeta arrependimentos e compara incessantemente. Cada decisão cotidiana, por mais banal que pareça, acumula o peso de todas as escolhas não tomadas. A liberdade infinita se torna paradoxal. Quanto mais podemos escolher, mais sentimos o peso das portas que permanecem fechadas, das vidas não vividas. A sensação de não estar vivendo plenamente em nenhuma das versões possíveis cria ansiedade, inquietação e um desgaste silencioso que se infiltra em cada aspecto da vida. E, no entanto, é nesse mesmo paradoxo que reside a possibilidade de transformação. A chave não está em reduzir as escolhas, mas em aprender a habitar plenamente a escolha feita, a atravessar a porta que decidimos abrir e viver dentro dela com total presença. Renunciar às demais possibilidades não é perda, é exercício de poder e de definição da própria identidade. Aceitar que cada escolha implica renúncia nos permite abandonar a culpa antecipada e a comparação constante com versões paralelas que nunca existirão. Quando compreendemos isso, a liberdade infinita deixa de ser prisão e se torna oportunidade de intensidade. Estar presente, aceitar a imperfeição da vida real e comprometer-se com o que foi escolhido transforma o paradoxo em aliado. Cada decisão se torna um ato de afirmação da própria existência e não um convite à paralisia. A vida, mesmo com suas infinitas possibilidades, pode ser plenamente vivida quando aprendemos a focar no que realmente habitamos, no que realmente construímos. O cansaço de ser infinito se dissolve, não removendo as portas externas, mas fortalecendo a presença interna. Quanto mais conscientes nos tornamos das renúncias e mais inteiros nos entregamos às escolhas, mais a liberdade se torna experiência e não fardo. O paradoxo da escolha, então, deixa de ser ameaça e se transforma em lição. A profundidade da vida não está na quantidade de portas abertas, mas na intensidade com que atravessamos cada uma delas. A jornada continua, e a mente que antes se perdia em infinitas possibilidades, agora aprende a navegar com clareza, consciência e coragem. A vida não precisa ser infinita para ser completa. Precisa apenas ser vivida por inteiro, dentro da porta que decidimos atravessar, com presença, atenção e compromisso. A liberdade não é medida pelo número de escolhas, mas pela profundidade com que nos entregamos àquela que escolhemos. E é aí, no coração dessa entrega, que reside o verdadeiro poder do ser humano moderno.